Olá galera, tudo bem? Somos discentes do curso de História e hoje a gente veio com a proposta desse trabalho para trazer um pouco as histórias das mulheres, para chegar até agora onde a gente está. A gente tentou traçar um percurso no tempo histórico desde a antiguidade até hoje em dia, para a gente tentar notar a diferença no papel da mulher em diferentes contextos, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar lá na história antiga, no começo da civilização, quando a humanidade nasceu no continente africano, existiam sociedades matrilineares naquela época, na qual a sociedade era comandada socialmente e politicamente por mulheres, e tinha um ideal de igualdade. Só que com o ataque de alguns bárbaros que chegaram nessas sociedades, acabaram dando fim nessas sociedades matrilineares. Lógico que isso ainda se perpetua em alguns lugares, mas é difícil, visto que a gente vive até hoje na sociedade patriarcal, dominada pelo homem em um molde judaico-cristão ocidental, que fez o papel da mulher em molde de uma fragilidade, né? Que é a mulher para ficar em casa, para cuidar do lar, para ter filho, para reproduzir, enquanto o homem não. O homem sai para trabalhar, o homem é quem manda, enquanto a mulher está sempre submissa à palavra do homem. A tempo todo nós somos bombardeados com notícias sobre homens, é muito difícil encontrar na escola mesmo. Quando a gente fala de pessoas importantes na história, é difícil o professor citar alguma mulher, porque é sempre homem. Homem descobriu alguma coisa, homem fez alguma coisa, e aí, perpassando todo esse caminho histórico, a gente sabe das sociedades matrilineares. Acabaram sendo invadidas por guerreiros bárbaros, que resultou em uma sociedade nos moldes patriarcal, como é hoje essa figura começou a mudar só lá pelo século XVIII, que a mulher foi forçada a sair de casa em busca de trabalho nas indústrias, e a partir daí tudo se intensificou. Por exemplo, teve as guerras mundiais e a Primeira e a Segunda Guerra. Isso se intensificou ainda mais, você vê ainda mais a mulher em busca de sua independência, em busca de sua autonomia, provando sua excelência, porque a nossa única distinção é que quando falamos de sexo biológico. Quando a gente fala sobre feminino e masculino, isso é só um gênero atribuído a papéis construídos socialmente na sociedade em que a gente vive hoje. Em decorrer de toda essa luta, a gente fez um recorte para falar do povo curdo, que é um povo sem pátria. Eles estão aí há 200 anos, eles vivem no Oriente Médio, entre Iraque, Turquia, Irã e Síria. Estão desde o começo, são um povo marcado por muita luta e resistência, e daí o papel entre as mulheres. Estamos fazendo esse trabalho sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea. Estamos falando do ativismo das mulheres curdas. Eu vou falar um pouco sobre a cultura do estupro que começa a cair no Oriente Médio, apesar de nunca ter sido um lugar amistoso para as mulheres. A violência sexual nem sempre é resguardada juridicamente, então não existe um julgamento adequado. As vítimas de estupro, porém, em alguns países, começam a revogar leis que permitam que os estupradores evitassem processos criminais caso se casassem com suas vítimas. Isso aconteceu na Jordânia e no Líbano. Essas leis foram a vitória dos movimentos feministas no Oriente Médio, mas não significa que a situação das mulheres é fácil nessa região. É preciso dar outras opções para essas mulheres, elas precisam de lugar para morar, precisam de emprego e precisam acabar com aquela ideia que estupro é culpa da mulher, né? 3/4 dos homens entrevistados no Oriente Médio falaram que o papel mais importante da mulher é cuidar de casa. 45% desses homens afirmaram terem praticado violência contra suas esposas. 80% dos homens entrevistados confessaram ter praticado violência psicológica contra suas esposas. Vale lembrar que as leis coniventes com o patriarcado, soberania dos homens nesses lugares, elas não são de exclusividade do mundo árabe, turco, persa ou curdo. Esse tipo de legislação existiu até 94 na França, até 2006 no Uruguai e até 2007 na Costa Rica. Essas leis subjugam as mulheres ao patriarcado e prejudicam as mulheres. Um livro que uma princesa escreveu da Arábia Saudita, confirma como a cultura do estupro existe entre os príncipes da Arábia Saudita. Assim que a mulher menstrua, ela já está pronta para ter relações e ser esposa e cuidar da família. Entretanto, esses príncipes eles abusam da autoridade, levando mulheres novas, pedofilia,
até consumindo estupro dessas meninas. A mulher na sociedade contemporânea. O caso das mulheres militantes do Curdiquistão. O Curdiquistão é um país de uma maioria muçulmana sunita que fala a própria língua de identidade étnica muito forte. Fazia parte do mosaico étnico do Império Otomano. A derrota sofrida na Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Lausana, em 1923, que dividiu o território do Iraque, Irã, Turquia e Síria, foi em 1978 que o independentismo curdo alcançou uma dimensão mais organizada por meio da criação do Partido dos Trabalhadores do Curdiquistão, que teve como origem o independismo curdo e o socialismo revolucionário. Em 1980, a oposição entre Estado presente e o governo militar fez com que se extinguisse os partidos políticos existentes. Em 1984, o Partido dos Trabalhadores entrava de vez na luta armada contra o governo dominante. Logo após o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, o Partido dos Trabalhadores foi inserido no rol das organizações terroristas investigadas pelos Estados Unidos. Já no ano de 2000, os curdos não conseguem colocar em prática seus ideais de confederalismo democrático por meio de assembleias populares auto-organizadas. Em 2003, fundam o PYD, Partido da União Democrática, em território Curdiquistão Sírio. Após anos de luta, o líder curdo Abuhan Öcalan elaborou seu conceito de confederalismo democrático baseado em liberdade democrática, ecológica e de gênero, que ganhava força após a dissolução do Estado em 2012. Assim, as mulheres curdas começam a ganhar destaque, conquistam a igualdade de gênero estabelecida pela Constituição Royal de 2013 e pela formação de forças de defesa das mulheres, importante arma contra o Estado Islâmico na luta ocorrida de 2012. A situação das mulheres na sociedade curda é considerada patriarcal. As mulheres não têm papel importante, são submissas à autoridade masculina. Anos após, as mulheres se uniram em luta armada junto ao Partido dos Trabalhadores do Curdiquistão. Era uma forma de autoafirmação a ser aprovada pelos homens da época. O uso das armas foi também uma forma de se defender dos ataques que sofriam. O estupro cometido pelas tropas turcas, que impunham seu poderio militar por meio deste ato reprovável, e as humilhações cometidas pelos próprios homens curdos, que as ignoravam e as desprezavam. O uso das armas foi uma forma também de se defender dos ataques que sofreu. Após a conquista da igualdade de gênero advinda pela Constituição Royal de 2013, foram criados vários grupos de enfrentamento militares. E assim se encerra o nosso podcast.